Bom, vamos dar continuidade às nossas gravações e agora eu começaria a colocar aqui os números referentes aos vídeos, né? Vamos formalizar pelo menos essa identificação. É o quarto vídeo daquela nossa sequência horizontal e se alguém está vendo este vídeo pela primeira vez, por favor, procure a playlist, tá? Do Pensando Sem Medo e assiste na ordem, tá? É muito importante que esse material que nós estamos trabalhando seja visto na ordem adequada, porque um vídeo é base para o entendimento de todos os que virão em seguida, ok? Bom, aqui o tema vai ser reconhecendo as coisas, tá? E por que isso? Vocês já devem ter uma noção de que em ciência, em filosofia, em lógica, em matemática, tudo precisa ser muito bem conhecido. Nós necessitamos de uma precisão dos termos. De certa forma, quando nós discutimos o que era verdade no segundo vídeo, nós já começamos a demonstrar isso, né? Que a palavra correta e com seus limitadores perfeitos é uma exigência fundamental para você estudar ou discutir qualquer assunto, ok? Comecemos por um pequeno exemplo. Vamos dar uma olhada na química. Como é que a química é estudada, né? Nós começamos estudando partículas que podem ser elementares ou não, como nêutrons, prótons, elétrons, píons, mesons, bárions, bósons, etc. Todo esse conjunto de partículas, elementares ou não, eles formam átomos que por sua vez formam moléculas, as moléculas formam misturas, as misturas organizadas formam materiais e os materiais formam corpos complexos e daí para frente nós temos uma infinidade de possibilidades. Em biologia segue da mesma forma, a gente começa a estudar primeiro a célula. A partir da célula nós conseguimos entender o tecido, a partir dos tecidos, os órgãos, e assim sucessivamente, até que nós chegamos aos seres complexos, seres humanos, flores, árvores, e dali ao infinito, porque as espécies estão sempre evoluindo, novas espécies vão surgindo, outras vão desaparecendo, e não há um limite conhecido para isso, né? Então vamos fazer mais uma marquinha aqui no infinito. E para usar um último exemplo, vamos ver aqui a gramática, né? Nós temos de início os sons que os seres humanos emitem, a partir dos sons surgiram letras para representar, e dali sílabas, com as sílabas nós formamos... Opa, faltaram aqui as palavras, nós formamos palavras, com as palavras nós formamos frases, com elas formamos períodos e parágrafos e textos completos, e novamente chegamos a uma infinidade de possibilidades que começam com sons, com partículas, com células, né? Neste iniciozinho aqui de coisas simples, as menores que cada ciência, de cada tipo de conhecimento tem, a partir daqui o conhecimento pode ir se construindo de uma forma sólida até que nós cheguemos a entender a complexidade de um universo. Então, quando nós andamos neste sentido aqui da esquerda, em que nós estamos indo da complexidade para a simplicidade que compõe os seres, e aqui ser, né, os seres são tudo que existe, né? Tudo que existe de uma forma ou de outra, a gente ainda vai discutir isso melhor, nós podemos chamar de seres. Quando nós analisamos as partes que compõem os seres, em especial indo para as partes cada vez menores, nós estamos fazendo um movimento de pensamento em direção à análise. E quando nós chegamos aqui e fazemos concluímos esse processo de analisar os elementos que compõem os seres, nós podemos voltar e fazer uma síntese, né? Então, a vida, por exemplo, a vida era uma incógnita, como era o corpo humano, como ele funcionava, né? Tudo isso era uma incógnita. E a partir do desenvolvimento da medicina, as dissecações dos corpos, a anatomia, e o microscópio foi fundamental para o crescimento da biologia e da medicina. A partir do momento que fomos conhecendo essa estrutura
íntima, microscópica, aí nós podemos ir subindo a escala e fazer uma síntese, né? E esse processo de síntese é quando nós apreendemos o conhecimento, quando nós entendemos o todo. Então, através disso, desses 3 exemplos de ciências que são bem conhecidas de todos, porque fazem parte do programa de ensino fundamental e médio, a gente vê que o processo de conhecimento, a partir do momento que nós tomamos consciência da existência de seres ou coisas, e a gente pode popularmente chamar os seres de coisas, coisas. As coisas todas que existem ou os seres que existem. O processo de conhecer coisas e seres é um processo em que primeiro vamos fazer uma análise para conhecer as partes que o compõem, e a partir daí nós fazemos um movimento contrário, que é o de síntese. Então nós partimos aqui de uma situação em que nós temos dúvida quando nós descobrimos esses seres, fazemos a análise, conhecemos as partes, fazemos a síntese e passamos a ter certezas, passamos a conhecer. E é assim que a ciência evolui, né? Bom, olhamos novamente os seres, né? Vamos definir aqui um ser para o nosso objetivo de trabalhar lógica, filosoficamente, o estudo do universo, do mundo em que vivemos. Vamos dizer, o ser, ele é um conjunto de atributos. Tá, beleza. O que é atributo? Atributos são as características, né? Cada característica de um ser eu chamo de um atributo daquele ser, alguma coisa que foi atribuída a ele. Tá? Atribuída como? Nós temos 3 tipos de seres em relação aos seus atributos. Tá? Existem aqueles seres que eu simplesmente descubro na natureza. Por exemplo, os cães. Né? Os cães, nós os descobrimos. Né? Aqueles seres que existem na natureza, tá? O conhecimento deles, o conjunto de atributos que compõem os seres que existem na natureza, eu vou chamar de conceito. Tá? Então, os seres que existem na natureza, eu os analiso e reconheço os atributos deles. E esse conjunto de atributos que eu descubro nesses seres, esse conjunto eu chamo de conceito. Mas nem tudo eu descubro na natureza. Há coisas que eu invento livremente, né? Há seres que são inventados. Por exemplo, Harry Potter. Harry Potter não existe, é um personagem. Né? E os atributos de Harry Potter, ou de Papai Noel, ou de qualquer coisa que eu invente livremente, o Frodo do Senhor dos Anéis, eu simplesmente escolho o que eu quiser e listo. Tá? O conjunto de atributos de algo que eu inventei livremente, eu chamo de definição. Eu defino um personagem do jeito que eu quiser. Eu coloco da cor que eu quiser, do tamanho, nome, poderes, tudo que eu quiser em relação a um personagem definido. Tá? Então, conceitos, conjunto de atributos de seres que existem na natureza, e definições é o conjunto de atributos de seres que eu invento livremente. Bom, mas existem alguns seres que são complexos, né? Complexos até no sentido de ter uma natureza mista, né? Então são coisas que eu invento, mas que são limitadas pela natureza, né? Por exemplo, um carro. Tá? Um carro ele é inventado pelo ser humano, ele não existe na natureza. E como é que eu defino o que é um carro, o que é um caminhão, por exemplo? Qual é o atributo que define um carro e que define um caminhão? Bom, eu posso propor um aqui, né? Carros são aqueles que transportam um volume de pessoas, de gente, maior do que um volume de carga. E caminhão é um veículo que transporta um volume de carga maior do que um conjunto de pessoas. Né? E os navios? Tá? Os navios eu defino que são meios de transporte que viajam pela água e tem que ter densidade menor do que 1. Ele tem que flutuar. Se a densidade for maior do que 1, ele afunda, ele é um submarino, não é mais um navio. Embora a gente possa chamar de navio submarino e navio de superfície.
Mas aqui vamos simplificar, né? Agora, tanto o carro quanto o navio são feitos de aço. E aço é um conceito, né, muito claro, é uma liga de ferro, carbono e tal. Então há esses seres um pouco mais complexos, porque eles têm características naturais e inventadas, e então eles são um somatório de conceitos e definições. Ó, somatório de conceitos e definições. Já aquilo que eu invento livremente, por exemplo, Harry Potter, tudo nele é por escolha. Tá? Agora vamos olhar o que eu descubro na natureza. Os cães, tá? Eu coloquei os cães aqui como exemplo de um conceito. Os atributos de um cão eu posso classificar em essenciais e acidentais. Essenciais sempre estarão presentes em todos os cães. Todos. Se é cão, ele é vertebrado. Não existe um cão que seja como um caranguejo, que tem um esqueleto externo, né? Não existe isso. Todos os cães são pulmonados. Não existe um cão com brânquias. Isso é essencial a um cão, que ele seja vertebrado, que ele seja pulmonado. Agora, alguns outros atributos são acidentais, né? Exemplo, um cão, eu posso dizer que ele tem 4 patas, mas se o cão perde uma pata, num acidente, numa cirurgia, passa a ter 3 patas, ele deixa de ser um cão? Não. Os cães são peludos? Sim. Mas se ele tiver uma doença que perdeu o pelo, ele deixa de ser um cão? Não. 2 olhos? Ah, sim, a maior parte dos cães tem 2 olhos, mas se ele nascer com uma má formação, nascer com um só, perder um num acidente. Então, quando eu olho para a natureza, os meus conceitos, eles têm atributos essenciais e acidentais. Tudo isso aqui talvez esteja parecendo um pouco teórico demais, né? Mas não é não, tá? Em direito, por exemplo, a perfeita aplicação de uma lei depende de que as situações, de que os interesses, de que os objetos e as pessoas se encaixem precisamente ou em conceitos ou em definições legais, né? Um exemplo importante foi colocado em vídeos anteriores, em que eu falo sobre o universo, tá? Em que eu digo, olha, só há um universo. Por quê? Por definição. Este símbolo aqui é um símbolo lógico ou matemático, que significa existe apenas um, existe um universo. Tá? Eu estou afirmando aqui que existe apenas um universo. Por quê? Qual é a definição de palavra universo? Tudo que existe. Então, se você me disser que existem 2 universos, um do lado do outro, então eu vou dizer, olha, desculpe, por definição, como o universo é tudo que existe, esses 2 universos existem, eles são parte do universo maior, que é tudo que existe. Esta questão, eu não vou entrar nela agora porque não é o momento, mas no futuro vocês vão ver a importância de discutir esses atributos, características, quando nós formos discutir o seguinte: muitas religiões existem e já existiram. Algo como 10, 20, 30 mil religiões hoje no mundo, e de vez em quando surge uma nova. Tá? Existe um único Deus ou existem diversos deuses? Por incrível que pareça, essa é uma questão que nós vamos resolver, tá? Bom, eu tive que fazer uma pequena interrupção, porque um dos atributos dos cães é que eles latem e eles gostam de brincar, né? Então, fizeram uma pequena interrupçãozinha aqui e já estamos fechando. Bom, como eu dizia, a definição ou o conceito de um ser é muito importante para nós entendermos que só existe o universo, e algo que nós vamos tratar apenas mais tarde, a questão de se existe ou não existe um único Deus. Ok? Muito obrigado, esperem os próximos.